Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querido estudante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que sempre que tiver um vídeo novo no canal você vai ser notificado e não vai perder nenhum conteúdo novo que entrar no canal. Na aula de hoje iremos dar continuidade à aula sobre biomas brasileiros. Lembrando que na última aula falei sobre a Caatinga e o Cerrado, e nessa aula de hoje iremos falar sobre o bioma Pantanal e o bioma Amazônica. Então vamos lá? Como eu falei na última aula, os biomas brasileiros são regiões que vão compreender grandes ecossistemas que são constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. O Brasil ele vai possuir 6 biomas, que são a Caatinga, o Cerrado, Pantanal, Amazônica, Pampa e Mata Atlântica. Para quem ainda não viu a aula anterior, vou deixar um card nesse exato momento indicando a primeira aula dessa série de aulas sobre o bioma brasileiro, falando sobre o bioma Caatinga e o Cerrado. Aqui está o mapa do Brasil, aqui onde indica onde cada bioma está localizado. Aqui tem o bioma Amazônia, que nós iremos falar hoje, e o bioma Pantanal, que está logo ali coladinho com o bioma do Cerrado. Então, gente, o bioma Pantanal ele é considerado um dos menores biomas do Brasil. Esse bioma ele fica localizado no centro-oeste, no sul do estado do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul. E além desses estados, o bioma Pantanal ele também pode ser encontrado em outros países, como no Paraguai e na Bolívia. E a grande característica desse bioma é por causa das suas planícies, que estão na maioria das vezes inundadas. O Pantanal também ele vai ser rico em uma fauna, pois ela vai abrigar parte dos animais existentes do Brasil. De acordo com os órgãos governamentais, o Pantanal ele é considerado o bioma mais preservado do país. Com isso, consegue observar a grande biodiversidade protegida desse bioma e também as características da fauna e da flora sempre mais conservado que nos outros biomas. Aqui nós temos uma outra imagem representando o bioma Pantanal. Como nós conseguimos observar nessa foto, a maioria dos solos do Pantanal eles são de planícies inundáveis, e com isso vai ser muito prejudicial para a parte da agricultura, pois com essa parte inundada, o solo fica com baixa fertilidade, o que vai acabar levando o uso de agrotóxicos e insumos químicos. Por que esse solo, gente, ele é de baixa fertilidade? Devido a essa inundação que é presente nesse bioma, a parte da matéria orgânica ela acaba se decompondo de forma mais lenta e, consequentemente, vai deixar esse solo mais infértil. E já a vegetação do Pantanal é bem diversificada, constituída por árvores de médio porte e grande porte. E também acabam sendo árvores típicas do bioma Amazônia. E uma outra característica também bastante marcante dessas árvores é que também tem a presença de árvores tortuosas de médio e baixo porte, que já são árvores também bastante comuns do bioma do Cerrado, que vimos na última aula. E como eu falei anteriormente, as planícies inundadas elas vão possuir uma vegetação muito típica desse bioma, que são tipos de vegetais aquáticos, como o agapé, a erva de Santa Luzia e o camboa. E também muitos desses vegetais que eu acabei de falar, eles acabam sendo utilizados para fins medicinais. Como eu acabei de falar, muitas dessas árvores têm características de alguns biomas, como o bioma da Amazônia e o bioma do Cerrado. Das regiões que não são regiões alagadas desse bioma, tem a presença de algumas árvores do Cerrado, como por exemplo o ipês e os buritis. Agora aqui tem uma outra imagem, né, também do bioma Pantanal. Aqui irei falar um pouco mais do Pantanal, aqui vou dizer um pouco mais do clima. O clima do Pantanal é um de clima tropical. Ele também tem umas duas estações bem marcantes,
que são o verão chuvoso e o inverno seco. E essas características bem marcantes dessas duas estações é muito importante para a atividade turística da região, pois está envolvida na parte da pesca esportiva e também nas visitações do local. As chuvas elas vão acontecer sempre no mês de outubro a março. Já entre os meses de abril e setembro vai ter ausência de chuvas, mas infelizmente o bioma do Pantanal também é agredido por atividades agropecuárias. Mas essas atividades agropecuárias elas também são muito importantes para essa economia do local. O que não pode acontecer nesse bioma é o fato de ter essas atividades agropecuárias de forma mais exagerada no que se diz no uso do solo e no uso de adubos químicos. E com isso, com esses usos, acaba agravando os impactos no meio ambiente e em alguns casos são impactos irreversíveis não só no bioma do Pantanal, como qualquer outro bioma que também tem a característica de perder área devido a agropecuárias. E uma grande preocupação desse bioma é porque tem um rio que corta esse bioma. Esse rio é o chamado Rio Tacari. E esse rio ele sofre com um grande problema de assoreamento, que ele é causado pela retirada de parte de sua mata, na parte mais alta, para inserção de pastagens de lavoura de soja. Agora eu irei falar um pouco sobre alguns animais que são presentes nesse bioma do Pantanal. Temos o tuiuiu, que é um animal que é símbolo do Pantanal. Temos o peixe pacu, que é um peixe característico dessa região. Existem também as capivaras, algumas espécies de morcegos e entre outros animais. Esses são alguns representantes do bioma Pantanal. Tá bom, gente? Agora eu irei falar um pouco sobre o bioma amazônica. O bioma amazônica, gente, sem dúvidas é um dos biomas mais ricos de biodiversidade do mundo e o maior do nosso Brasil. E dentro desse bioma existe um conjunto de ecossistemas que vão abranger tanto a floresta amazônica como a bacia amazônica. Esse bioma é de clima equatorial úmido. Essa região é caracterizada por longos períodos de chuvas. A umidade do ar é elevada, chegando até 80%, e podendo as temperaturas variar de entre 22 graus e 28 graus. Como falei no outro slide, o bioma amazônico ele vai abrigar a floresta amazônica, que é considerada a maior floresta tropical do mundo. Essa floresta ela tem um grande número de espécies, sendo rica em biodiversidade também. E essa floresta, o grande característica dela é ser formada por árvores de grande porte. E essa vegetação ela também é classificada em três categorias, que são a mata de terra firme, que essa mata de terra firme é com uma vegetação localizada em regiões de altitudes e, consequentemente, não vai haver inundações nessa região. E essa vegetação ela sempre vai ficar seca na maioria do tempo. E nessas regiões também tem a presença de árvores de grande porte. Um exemplo bastante marcante dessas árvores de grande porte é a castanheira ou a palmeira. Já outra característica é a mata de igapó. Essa mata de igapó ela tem uma vegetação com terrenos menores em altitude, consequentemente são terrenos inundados praticamente em todo o seu tempo e tem uma presença de uma vegetação mais baixa, como musgos e arbustos. E nessas regiões podemos encontrar a Vitória régia, que é essa planta que está nessa imagem aí. E ela também é uma planta aquática, que também é um símbolo do bioma do Amazônia. Uma outra característica também que podemos encontrar são as matas de várzea. Elas são vegetações que são localizadas em regiões de altitudes intermediárias
em uma determinada época do ano são inundadas. As regiões mais altas vão permanecer inundadas por um tempo menor, já regiões de menos elevadas, elas vão permanecer inundadas por um maior tempo. E nessa região, uma característica também bastante marcante é que podemos encontrar árvores de até 40 metros de altura. Agora irei falar um pouco sobre os principais rios que cortam o bioma amazônico, que são rios Amazonas, que inclusive alguns trechos desse rio têm sua largura que pode atingir até 100 metros. Ele também acaba se tornando um rio bem navegado. Temos também o Rio Negro, o Rio Tapajós e o Rio Madeira. Esses são os principais rios que vão cortar o bioma amazônico. Muito importante saber sobre esses rios. Mas além dessas características bastante marcantes nesse bioma, infelizmente nos últimos anos a Amazônia vem sofrendo uma série de desmatamentos em suas áreas. Segundo alguns pesquisadores, esse desmatamento já chegou até 17% nos últimos 50 anos, sendo um limite aceitável para o bioma seria de 20%. Esses 20% seria para que não houvesse umas consequências irreversíveis para o clima da região e o ciclo hidrológico. E a principal ocorrência desse desmatamento se dá através de áreas privadas, assentamentos e em locais de unidade de conservação. E no começo desse desmatamento, as causas estavam associadas a projetos de infraestrutura que eram implantados naquela região, como a construção de algumas rodovias e também expansões da mineração. E a partir dos últimos 20 anos, a realidade econômica acabava sendo outra. As principais causas eram a expansão do agronegócio, extravismo vegetal e mineral, e muitas vezes eram praticados de forma ilegal. Além dessas causas, a extração de madeira também era um dos grandes responsáveis pelo aumento do desmatamento da Amazônia. Inclusive, essa extração ela também pode ser considerado um crime ambiental com pena e até mesmo multa. Agora eu irei falar alguns representantes do bioma amazônico. Um exemplo também bastante marcante de espécies é o tucano. Existe também o papagaios, boto cor-de-rosa, o peixe-boi. Além desses animais, nós também podemos ter as onças pintadas e as araras. Então, gente, por hoje é só. Essa aula foi uma aula bastante objetiva, visando o bioma do Pantanal e o bioma amazônico, trazendo aqui as principais características de clima, vegetação e espécies mais encontradas nessa região. Então, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e sempre que tiver um vídeo novo no canal, você vai ser notificado e não irá perder nenhum novo conteúdo que entrar no canal. Muito obrigado pela visibilidade do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.